Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de amor e de domínio próprio. Nesse espírito de ousadia, eu apresento a vocês duas mulheres ousadas, corajosas e que vieram abrilhantar o Café com Fé Mulheres que Empreendem, sexta edição. Elis Reis, terapeuta e CEO da Luri Sapatos, e Damares Martins, CEO da Fundação Iarim e terapeuta. Olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Café com Fé, sexta edição, Mulheres que Empreendem. O episódio de hoje, abrilhantado por duas mulheres maravilhosas que vão contar as suas histórias, os seus relatos de vida, de ressignificação, de coragem, de ousadia, porque você sabe que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. E elas vieram compartilhar com nós dessas histórias pessoais dela. E tudo isso para quê? Para aquecer a tua fé, porque você sabe que a fé e o café jamais podem se esfriar. Eu, a Cris Bonano, host desse podcast, vou te conduzir para uma viagem maravilhosa e eu tenho certeza que ao final desse episódio o teu coração e a tua fé vão estar muito mais aquecidos. Mulher, coa a tua xícara de café e vem comigo ouvir essas duas mulheres lindas. Vamos lá! Sejam muito bem-vindas, minhas amigas, queridas, amadas. Damares, que já esteve aqui no podcast Café com Fé contando sua história de vida. Hoje ela vem como uma mulher que empreende. E Elis Reis, seja muito bem-vinda. Vamos começar por você então, Elis? O podcast é seu, a bancada é sua. Você está na sua casa, fique à vontade. Meu nome é Elisângela Reis, sou terapeuta emocional, eu sou especialista em relacionamento, me formei em 2022, após um relacionamento, né? Eu acho que é a história de muitas mulheres que passam por isso, traz um novo sentido à sua vida após um divórcio, após um relacionamento, e comigo não foi diferente. Né? Comigo não foi diferente. Eu passei por um divórcio, um relacionamento que não foi tão legal, mas eu aprendi. Eu falo que existem situações na nossa vida que sim, ela vem pro bem. Sim. Né? Vem pra gente aprender, vem pra gente ressignificar, vem pra gente sair da caixinha, né? E saber que tudo que a gente vive é por um propósito. Eu sempre falo que a nossa história, ela pode mudar histórias. Então, eu fui aquela esposa antes desse relacionamento, eu já tive um casamento há 16 anos, fui casada com um pastor, né? Então, assim, cresci na igreja desde os 16 anos, mas já era mãe. É uma história bem gigantesca, né? Eu acredito que outra oportunidade a gente vai aprofundar nisso. Uhum. Mas fui casada durante 16 anos e ele veio a falecer, né? E fiquei ali com 4 filhos. Tenho 4 filhos, né? O Bruno, de 26, o Pedro, de 21, o Felipe, de 11 e a Sara, que é a minha filha do coração, né? Que ela é adotiva. Ela tem 6 anos. E ali começa a nossa história, né? Ele se foi em 2020. E ali eu acabei entrando em outro relacionamento, né, na igreja, bonitinho, só que não foi um casamento muito legal. Foi um relacionamento totalmente disfuncional. E através desse relacionamento eu entendi que não era sobre ele, era sobre mim. Era aquilo que eu carregava dentro de mim. A dependência emocional, a família disfuncional que eu vim, e eu comecei a entender, querer entender por que eu atraí um relacionamento daquele, se eu tive um relacionamento saudável, né? Eu tive um relacionamento saudável, então, assim, foi um relacionamento onde eu entrei numa depressão profunda, perdi a minha identidade, eu não sabia mais quem eu era, fiquei isolada né, do convívio da igreja, e eu não consegui entender, por quê? Porque era um homem de Deus. Então, assim, se a gente olha para a pessoa, né, de Deus, você vai olhar e falar, poxa vida, veio completar, terminar a obra, né, na nossa vida. Só que eu entendi que tudo, eu falo assim, que toda, toda história que a gente passa, toda situação que a gente passa é para um aprendizado. Sim. E quando eu olho para minha história, eu lembro muito de Jó. Né? Eu falo assim que existem situações na nossa vida que Deus ele permite para que a gente venha crescer, que permite para que a gente venha ser boa, mas não ingênuo.
né? Permite para que a nossa história possa mudar a história de outras mulheres. Sim. E ali a minha história foi mudada através desse relacionamento. Por quê? Eu comecei, enfim, sofrer emocionalmente, entrei em depressão, tive muitas crises de ansiedade, me afastei de todo mundo, perdi a minha identidade e foi aonde eu fui procurar terapia. Eu era muito religiosa, né? Então, assim, eu achava que não, que Deus curava tudo Hum. e que eu não podia, mas eu entrei numa situação que eu precisava. E quando eu fiz a terapia, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, porque não era sobre ele, era sobre o que eu carregava muito tempo atrás, né? Aquela criança que não teve pai, a criança que foi criada pelas irmãs, né, não teve uma referência de pai, de mãe, que sofreu muito abuso durante a sua infância, não tanto por homem, mas por mulher também. Então, assim, eu comecei a entender que o que eu atraía era aquilo que eu vivia lá atrás. Né? Então, assim, de uma forma inconsciente. Então, ou seja, o meu esposo que eu casei durante 16 anos, ele foi como se fosse Deus. Eu falo que Deus ele se materializa na vida das pessoas. Ele se materializa na vida das pessoas. Ele se materializou, porque através dele eu descobri o que era amor, o que era empatia, o que era ter uma família, né? Então, assim, por quê? Porque eu me entreguei realmente ao Senhor, né? Já 16 anos, já estava cansada de sofrer, né? Passei por muitas situações, então, assim, ele foi uma pessoa que me ensinou. E aí, quando ele faleceu, aquelas feridas do passado veio à tona Sim. do abandono, eu Uhum. me sentia abandonada, né? E eu falei, Senhor, me abandonou. Então, aí, quando eu entrei nesse relacionamento para suprir o vazio, né? E eu falo que não existe vazio suprido por alguém, a não ser por Deus. E Perfeito. assim, eu cheguei num momento que eu deixei a minha dor ser levada, né? Eu deixei assim ser levada pela dor e me preencher em alguém, né? Uhum. E nosso vazio, a gente carrega esse vazio que é para ser preenchido pelo Espírito Santo, por Perfeito. Deus. E ali naquele momento eu falo que de uma certa forma, o inimigo ele entra nos nossos traumas. Então, ali naquele momento que eu me senti abandonada, que o meu esposo faleceu, eu me senti abandonada. Então, eu falo, poxa vida, eu não vou saber cuidar dos meus filhos, eu não vou saber cuidar, sabe? Aquela coisa da criança gritando, Sim. né? Querendo um amparo. Então, assim, era como muito mais eu tinha ele como um pai do Uhum. que como um esposo. Eles, a infância, diz Freud, né, Sim, que é um solo que se pisa na vida adulta. Então, aquilo que não foi ressignificado ressignificar. na sua infância, você teve um bom relacionamento por 16 anos com seu Sim, primeiro esposo, sim, então aquilo não ficou ali, adormecido. adormecido. Veio à tona quando você se sentiu abandonada, tudo Sim, de novo, e aí, esses é, traumas vieram, à tona e você foi em busca de um relacionamento inconscientemente, inconscientemente. imaturo, né? De uma Uhum, forma que você estava querendo preencher uhum, um vazio. Ah, muito bonito você contar essa sua vulnerabilidade antes de uhum, falar do empreendedorismo, sim, porque eu já volto com você. uhum, Antes de você entrar nessa parte, nesse sim, momento do empreendedorismo, eu já uhum, volto com você, mas sim, vamos ouvir a Damares. Damares, de novo aqui no Café com Fé, É, dessa vez contando desse momento da sua vida com o empreendedorismo feminino. é, Mas você também traz dores, né? sim, Hoje nós no Café com Fé Mulheres que Empreendem, eu escolhi assim a dedo duas mulheres que justamente partiram para o empreendedorismo após a dor do divórcio. Então, para você que está nos assistindo, é possível. Conta você, Damares, seu exatamente. momento de dor aí, minha irmã. Obrigada por essa oportunidade. É, em primeiro, nós mulheres, carregamos traumas e dores da infância. Então, a Damares, na infância, teve uma ausência paterna. Uhum. E essa ausência paterna, ela também levou também a uma sequência de abusos à infância. Após isso, né, eu me tornei uma pessoa procurando uma aprovação, procurando um preenchimento que dessa falta. Então, eu tive um relacionamento muito abusivo,
e foi aí que eu perdi totalmente a minha essência, a minha identidade. E tem a história aí no podcast, né, sobre a minha Uhum. vida. E dessa dor nasceu um propósito. Então, dessa dor eu tirei forças, né? Uhum. Mas muitas de nós, mulheres, principalmente cristãs, nós ficamos num casulo, né? Nós tentamos nos proteger e nós esquecemos que nós, mulheres que passamos por abusos, a gente não é salvadora. Uhum. Nós não vamos mudar ninguém. E muitas pessoas dentro da igreja sofrem caladas. Tentam achar que vai mudar. Mas assim como, por exemplo, um pastor que é pedófilo, ele não representa Deus, um pastor que bate numa mulher depois do culto, ele não representa Deus. Então você não se sinta culpada de denunciar alguém que está te espancando após um culto, Uhum. porque você não vai ter punição dos céus, você não vai ter punição. Pelo contrário, Deus está dando vozes a mulheres, Uhum. coragem para muitas mulheres. Nós vemos o aumento de muitas mulheres tendo coragem. Por quê? Porque em momentos que as mulheres estão caladas, chorando e às vezes louvando, mas o Espírito Santo, ele interpreta as nossas lágrimas e ele sente a sua dor e ele quer dar um basta para que você possa ressignificar. E eu precisei dessa cura através de uma terapia, através desse momento de você estar escutando, ou você falar com alguém que se preocupa com você. Então, após essa cura que eu me permiti, eu precisei enxergar que eu precisava de cura, porque eu tinha preconceito de terapia. E por crescer no meio evangélico, por ser uma pessoa religiosa, eu não achava que eu precisava de cura nessa área. E na Uhum. realidade nós precisamos para a gente viver a plenitude do que Deus tem para você. E sim, é possível recomeçar. Amém, amém. A gente inicia de um jeito tão pesado, né? Porque a história de vocês, ela traz esse peso do que vocês viveram. Momentos diferentes, histórias diferentes, mas com um contexto de dor igual. Porque ninguém casa para se divorciar, né? Exatamente. Mas também ninguém casa para apanhar, Exatamente. para ser maltratada, para ser abusada. Uhum. E foi muito bom você ter falado dentro de igreja, porque isso é muito comum. A Exatamente. gente tem que falar sim. E o Café com Fé, uma das premissas desse podcast, que Deus colocou isso profundo no meu coração. Uma das premissas deste podcast é dar voz a mulheres. Então hoje vocês vocês estão sendo vozes num veículo, numa plataforma que vai falar a milhões de mulheres. Eu creio que esse episódio ele vai chegar em muitas pessoas, ele precisa chegar para que outras mulheres possam saber que há esperança. Né? Então, toda essa história de dor que você contou aqui na rua aqui, Elis, e a da Damares, você que está nos assistindo, né, deve estar se questionando, mas não é o Mulheres que Empreendem, Café com Fé Mulheres que Empreendem? Sim, minha amada, é o Café com Fé Mulheres que Empreendem. Essas mulheres contaram suas dores, elas ressignificaram. Agora, a Elis vai contar o momento da virada de chave, da ressignificação, porque muitas vezes a gente não tá livre do sofrimento. Exatamente. O próprio Jesus disse, né, meninas, Damares e Elis, Exatamente. no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vocês se vulnerabilizaram aqui na mesa do Café com Fé, mas agora é a hora da virada e vocês vão contar. Então, Elis, enquanto você conta, eu vou coando um café, Sim. tá? Porque aqui, Elis, você já foi em algum podcast? Não, primeiro. Que maravilhosa! E nós estamos aqui no Café com Fé Mulheres que Empreendem e neste momento que nós estamos gravando está acontecendo uma live ao vivo, tanto no TikTok dela quanto no meu. Exatamente. Esse episódio vai ao ar só dia 13, mas estamos com live aberta agora. Então você continue para ir ouvindo essa história de ressignificação. Eu te perguntei se você já foi num podcast, a Damares já foi. Damares, em algum podcast você já tomou café e comeu bolinho? Não. Mas no Café com Fé tem café com bolo, porque amigas com café para as amigas, viu, Elis? Que lindo. Amiga coa café para amiga, a gente coa ao vivo e a gente não só fala que é um café com fé.
A gente prova que é um café com fé. Ah, E aí nós vamos comer um bolinho enquanto você conta. Essa mesa é especial. É especial. é um Esse banquete, né? É um podcast, banquete. essa mesa tem café, tem bolo, tem fé, tem ressignificação, tem a presença de Deus no meio de tudo isso. A Grazi vai servir um bolinho pra gente. Hoje é do quê? Maçã com canela e Ai, o meu castanha. preferido. Ai, gente. Olha, então a Damares vai se deliciando. Passa para ela, por favor. Enquanto você conta. Pronto. E aí, quando for a vez da Elis, quando for a vez da Damares falar, você come o seu bolinho. Mas vamos brindar um cafezinho, né, Grazi? A Grazi vai tirar foto, ela fica doida que eu falo para ela de última hora. Um golinho de café, passa para ela. E aí você pode me contar no momento da sua ressignificação. Vamos brindar? Vamos brindar? Deus seja louvado pela vida de vocês. Que delícia, o meu bolo. Elis, me conta o momento da sua ressignificação. Quando que foi a virada de chave? Você teve uma depressão? Sim, a virada de chave foi quando eu procurei a terapia. E aí eu fiz Obrigada, a Grazi. terapia e para mim foi um divisor de água, porque eu ressignifiquei do meu 0 até a idade que eu estava ali, nos 37, 38 anos. Você não tinha nem 40 quando isso tudo aconteceu? Não. Eu perdi meu esposo, tinha 35, então Meu foi lá Deus. 37, 38 anos. Foi onde eu ingressei, né, para ser terapeuta. Então, assim, eu comecei a ressignificar, fiz terapia e para mim foi um divisor de águas. As pessoas me olhavam e falavam, ele está falando. Eu não falava, eu era muito tímida, né? Tinha aquela questão da autoestima muito baixa. Então, assim, eu comecei a falar, eu comecei a me posicionar. Então, assim, eu comecei a falar muito mais do que, né? E eu falei assim, olha, gente, aconteceu algo, eu tô me sentindo leve. Eu me sentia leve, né? Como se aquele fardo mesmo fosse jogado todo fora. Então, assim, eu carregava Cristo como a minha essência, como sempre foi, só que eu tinha dores invisíveis. Era inconscientemente. Então, assim, acionava, né? Eu me sentia, de uma certa forma, rejeitada. Tinha lugares que eu não me sentia pertencente. E a virada de chave, quando eu comecei a ressignificar isso, eu comecei a descobrir o meu propósito. Então, eu falo que a ressignificação é para também curar as suas dores e descobrir o seu propósito. Então, assim, foi um momento de solidão, solitude, vamos se dizer assim. Perfeito. Né? O momento de solitude e o momento entre eu e Deus. E ali, quando eu comecei a ressignificar, eu falo, Senhor, e agora, o que eu vou fazer? Né? Eu tô aqui em casa, sozinha, com as minhas crianças, eu preciso fazer algo, né? Então, assim, começou a nascer o desejo de ajudar mulheres, né? Elis, então você ficou viúva aos 35 anos 35 com quatro anos, com quatro filhos. filhos. A minha filha, na época, ela tem 7. Pequenininha. Ela era bebê, ela tinha meses. Meu Ela Deus. tinha meses. Então, assim, foi uma barra. E aí, aquela coisa de querer se amparar, né? Querer ser amparada, né? Então, assim, acabei entrando, mas foi bem novinha. Eu tinha 35 anos. Ele tinha 40 quando faleceu, né? A gente estava começando a vida, ele estava no auge, né? Mas hoje eu falo assim com louvor, com glória. Porque eu sempre falava para ele, olha, esse mundo que a gente vive não é mais para você. Pela pessoa que ele era. Então, ele, assim, foi uma morte, vamos dizer, gloriosa. Né? Foi na dor, mas foi uma pessoa que eu aprendi muito. Então, aí depois disso, que você ficou viúva aos 35, com 4 filhos pequenos, uma bebê, aí você ficou num processo de depressão por 2 anos? 2 anos. 2 anos, 2 anos. Aí, assim, depressão, as crises de ansiedade. Foi né? quando você decidiu fazer a terapia. Decidi fazer a terapia. Aí você, com toda a religiosidade, eu tô fazendo uma retrospectiva aqui. Aí você resolveu fazer a terapia para se entender, para entender por que você não estava bem. Aí que você entrou no outro relacionamento, foi isso? Eu entrei em seguida, 6, 7 meses que eu fiquei viúva, entrei nesse relacionamento muito rápido. Desculpa, muito rápido. E aí, ele foi o ápice que... Pra você, Ele só fez assim, foi a pontinha do iceberg. Ele só fez assim e foi ladeira abaixo. E aí foi onde eu ressignifiquei a minha vida. E aí, o que eu fiz? Separei. Depois de quanto tempo? Depois de 2 anos.
que eu estava no relacionamento. Graças a Deus que não foi Graças a tão, Deus. tanto tempo, né? Não foi porque assim, eu tive um relacionamento saudável, então eu consegui identificar. E Perfeito. É aí, isso que eu ia te perguntar. exa Você isso, identificou o identifiquei. relacionamento ruim em Exatamente. comparação com o bom Isso. de 16 anos. Isso, e eu falei, eu não preciso passar por isso. Perfeito. E aí eu acabei, a gente sabe que, né, a Damares passou por isso, entrar num relacionamento desse é muito difícil de sair. Só que eu estudei ele. Então, assim, quando eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a me formar. Então, eu fiz várias formações, fiz psicanálise, e aí eu estudei ele mesmo para sair, ter Uau. certeza. Foi onde eu me especializei em relacionamento. E aí, me especializando em relacionamento, eu comecei a encontrar o meu propósito, porque em alguns cursos a gente tinha que fazer estágio. Ah, E no estágio eu só atendia pessoas com a mesma frequência, né? Com a perfeito, é isso aí. mesma situação que eu. E eu falei assim, esse é meu propósito. Você foi a queimar. sua situação de caso, né? Foi, Você foi o seu com caso de. certeza. Com certeza. E aí Aham. eu comecei a atender, comecei a me especializar, me especializei muito em transtornos, né? E ali eu comecei a fazer live aqui no TikTok, quem tá aí, né? Aham. Tem uma ótima tarde. E eu comecei a contar a minha história no TikTok. Ali foi, eu falo assim, que foi um caminho andado para que a minha cura fosse completa. Porque Perfeito, que assim, foi um lindo. propósito. Foi um propósito. Então, assim, eu conheci mulheres, né? Quem tá ali, de muitos lugares. Bahia, Minas Gerais, da França, da Angola, Uau. fazendo live, contando a minha história de uma maneira genuína, como eu saí, porque as pessoas chegavam até mim e eu ficava assustada, Cris, porque elas falavam assim, eu tenho 17 anos, e era o mesmo modo operante, a mesma situação que eu vivia, 20 Sim. anos, 37 anos. E aí eu falei assim, não, peraí, tá errado, né? Eu falei, por que eu saí cedo? Aí eu comecei a entender. Porque eu tive um relacionamento saudável, consegui Sim. identificar, ressignifiquei a minha vida, me fortaleci emocionalmente e consegui tomar a decisão que tinha que tomar. Teve coragem para Tive sair. coragem, Talvez, Elis, se coragem. o seu primeiro marido, né, o que foi o seu Uhum. primeiro casamento, fosse essa pessoa Eu não conseguia narcisista que a sair. gente fala, agressivo, o abusivo, Aham. você ficaria 20 anos no Com relacionamento, certeza. Exatamente. né? E a maioria das pessoas fala isso. Foi meu primeiro namorado. Foi a primeira pessoa, mas na minha Tá, família era assim, então era normal, né? Já veio de uma família disfuncional, então para todo mundo era tá. normal. E ali eu comecei a atender, então tomou uma proporção muito grande, né? No Sim, TikTok eu comecei a encontrar o meu propósito ali, comecei a atender, virou, né? Acabei assim, meu aluguel eu pagava fazendo atendimento no TikTok. Eu falei assim, gente, eu preciso expandir isso. E aí eu comecei a fazer mentoria, eu fiz o grupo Mulheres em Metamorfose. Foi um grupo que eu tive aí durante 2 anos. Tem pessoas que faz batalha aí, que tá mó famosa no TikTok. Foi a minha cliente que uau. foi abandonada pelo marido com 2 filhos. Então era só pessoas assim que chegavam até a mim. E tem um caso assim que eu quero contar para vocês, que foi um caso assim que me tocou muito, que é a Maria, ela mora em Diadema. E ela chegou, falou, pelo amor de Deus, me atende. Foi trabalho social. E onde eu vou, eu falo dela, porque eu falo que ela é minha case de sucesso. Ah, E ela tava de cama. Quando eu falei assim, eu vou fazer um vídeo chamada para mim entender a sua história. E ela tava acamada. E não tinha doença nenhuma, era depressão. meu Deus. Todo tipo de abuso que você imaginar, ela sofreu no relacionamento. Só que ele já tinha ido embora. Só que ela não conseguia levantar. Ela não conseguia, assim. E ali a ressignificação, hoje ela é terapeuta. Hoje ela é Uau. terapeuta. Hoje as dores dela foram embora, a fibromialgia dela. Eu sofri muito de Ela tem que fibromialgia. vir aqui contar isso. Vou trazer ela aqui. Vou trazer. E assim, ela ressignificou a sua vida, me ajudou. Eu fiz um trabalho presencial de imersão cura da alma. Ela estava lá do meu lado. Meu E ela falou Deus, assim: Elis, eu quero ajudar mulheres. Então eu sempre que falo que a lindo. nossa história pode mudar a história e o nosso propósito ele pode gerar valor na vida de muita gente. Então, Exatamente. assim, tudo que a gente passa é igual Jó. Tudo que Jó passou, ele recebeu em dobro. Ele não entendeu naquele momento, mas Uhum. Deus permitiu Jó passar por aquela situação, né? Deus permitiu para que Jó passasse por aquela situação. A perca, eu perdi tudo. Eu perdi carro, eu perdi terreno. Eu cheguei no fundo do poço. Eu só peguei meus filhos e saí. Meu Só que assim, Deus. eu tinha esperança. Eu trouxe à memória tudo aquilo que me dava esperança, que era quem? O Senhor. Amém. Então eu sempre falava, Senhor,
olha para mim, olha as obras, né, que eu fiz, olha o amor que eu tenho pelo Senhor, a minha família tem amor pelo Senhor. E Uhum. a gente sempre se sente culpado, né? Fala, ai, se eu errei, me perdoa, Senhor. Mas eu comecei a entender que não era erro, Que era lindo. um propósito. E aí depois você e o lance do sapato O da lance do Luri. sapato. Os sapatos da Loures, nessa fase mesmo de separação, eu comecei a empreender, por quê? 4 filhos, né? Um já tinha casado, mais 3 filhos. E eu falei, o que que eu vou E fazer? você já terapeuta cuidando dessas Terapeuta mulheres, cuidando de fazendo mulher, fazendo live. live. E eu falei, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E eu sempre fui aquela pessoa que sempre vendi, né? Sim. Sempre vendi. A única da minha família, tá? Que empreende. E aí me veio a ideia dos calçados, mas os calçados alunos também têm uma história, né? Porque eu sempre tive problema com os meus pés, com a autoestima dos pés. E aí, assim, o sapato, a parceria que eu faço com a Torricela era o sapato que encaixava nos meus pés. Ah, E aí, assim, eu morria de vergonha de usar o escarpão. E eu falava, gente, eu tô parecendo a Margarida do Pato Donald, porque o meu pé era gordinho. é. Então, assim, quando eu comecei a usar esses calçados, eu falei assim, eu vou passar pra frente. Então, assim, começou a dar super certo, né? Porque eu comecei a vender na igreja, Que aí eu legal. vendia. Hoje eu trabalho numa rede de empreendedoras, né? Aham. Eu tô lá, eu ajudo elas lá. E ali eu fui visionária. Quando eu olhei aquelas mulheres, todo dia eu via mulher, todo dia, todo lugar eu tô num bairro, né? De São Paulo, e eu trouxe a marca Luri. Foi onde surgiu a marca Luri, ali. Então eu trouxe os sapatos que eu já vendia junto com a minha marca Luri. E ali foi, eu sempre trago esse jargão, né? Que o meu prazer é cuidar das mulheres É, da cabeça aos pés. é. Então eu falo que empreender para mim é inovador, empreender para mim é uma arte. Eu falo que empreender é uma arte. É E eu isso. falo que toda mulher que ela empreende, ela carrega consigo a coragem. É o que eu começo todos os episódios falando. Quando Deus me deu Uhum, a visão do Mulheres que Empreendem, foi uhum. por conta disso, Elise e Damares. Foi porque, assim, as Sim, mulheres vêm, contam histórias de ressignificação de alguma área de sua vida, né? Ou a cura de um câncer, ou um filho que estava nas sim. drogas, enfim, são várias histórias que vêm Uhum, aqui no Café com Fé. Mas o Mulheres que Empreendem, ele nasce disso. Essa mulher ressignificou as suas dores. Mas e aí depois, né? E os uhum, sonhos que essa mulher guarda? E esse desejo de empreender? Aí veio a questão do segundo o livro de Timóteo, capítulo 1, versículo uhum, 7. Deus não nos deu um espírito de covardia, sim de ousadia. Então, se ele já implantou o espírito de ousadia em uhum. todas nós, em todos e em todas, então, por que que eu tô com esse medo de avançar? Né? Eu sempre conto aqui nos episódios que eu Uhum. comecei o podcast com muito medo, mas eu fui com medo, porque o Muito medo medo. ele é um ingrediente que nos ajuda ali. Se você tá no fogo, você Exatamente. vai queimar os seus dedos, Uhum. o medo de queimar novamente te impede de se machucar. Exatamente. Mas tem medo que não pode te paralisar. Tem coisa que você tem que fazer com medo mesmo. Exatamente. Então, é muito lindo ouvir tudo isso Exatamente. que você contou aqui, Uhum. e principalmente dos sapatos, né, do empreendedorismo, de você cuidar da cabeça aos pés das mulheres. Eu É, achei lindo isso, porque que, cuida do sim, emocional e também da exatamente. autoestima, E né, o Elis? prazer de servir, né? Eu falo assim, Sim, de servir, de ali você ver que tem um pouquinho de você ali, né? De cuidar das mulheres, você vê que você vai levantar a autoestima das mulheres sim, através dos calçados, através de uma conversa, né? E perfeito. eu falo que empreender para a mulher, eu falo que a gente não empreende por empreender. Toda empreendedora, ela empreende com Com propósito. É propósito. um propósito, Sim, sabe? perfeito. Você vai gerar valor na vida de Aham, alguém. Não tem uma empreendedora que você fala assim, você vira empreendedora, por quê? Aí vai ter uma história. sim, Vai ter uma história, e vai ser uma história de ressignificação, de uma dor. história, então eu falo assim que a gente olha e fala, meu, é muita coragem, É, é, é muita ousadia, é muita vontade, mas você tem que querer mesmo, você tem que querer sim, mesmo, né? Então eu falo assim que cada mulher, ela carrega algo muito especial e único, né, sim. dentro de si. E quando a gente coloca isso para fora, a gente transborda na vida de outras mulheres. Perfeito. Minha amada, e você? E o Eu seu só tô empreende. assistindo aqui. Eu falo, ai, meu Deus. Não, não, você é protagonista Maravilhosa. hoje. Sim, Vocês não, duas é. são protagonistas. Seria o E aí, máximo o dela. seu momento do start do empreendedorismo, ele começa onde? O instituto e É. todas as coisas que você faz.
Assim, quando nós ficamos muitos anos dependente emocional E e financeiro? financeiro, que na realidade, por muitos anos, igual eu falei no Uhum. bastidor, eu deixava meu salário Uhum. inteiro na mão da pessoa e ela conduzia o meu financeiro, né? Então, assim, o empreender para mim é um desafio todos os dias, Sim. porque eu estou aprendendo também financeiro, porque a gente cuida de tudo, mas ainda a gente, né? Então, eu estou aprendendo cada dia, eu estou Sim. aprendendo algo novo. E quando eu tive o meu start, foi quando eu comecei eu trabalho ainda na área da saúde, mas eu senti uma necessidade de ter algo mais para manter também as causas sociais. Então, eu tenho o trabalho com as mulheres, que eu ajudo elas a se ressignificar. Uhum. E tenho um projeto com as crianças também. E por conta de tudo isso, eu senti a necessidade de empreender, porque a gente precisa de ter um financeiro para a gente dar conta, né? Tem os custos. Então, por conta disso, eu acabei criando aí, comecei a Os escrever, produtos. criei alguns produtos, tem Vo- alguns outros para surgir também. Porque a princípio você começou, Damares, quando você saiu das suas dores, que você também foi se terapizar, É, que você viu a necessidade de se erguer, de se levantar e tocar sua vida, sim. né? Ser dona do seu caminhar, você iniciou No social, eu no queria ajudar. social. Aham. Eu não Come tinha cebolinha. essa coisa de empreender Aham. muito certo. Assim, eu não estava muito focada nisso. Tá. Mas uma coisa anda junto com a outra, Aham. né? Então, e por conta de entender sobre relacionamento, porque Uhum. eu não sabia, muitas mulheres que vivem muitos anos de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, quando ela sai perdida. Sim. Ela não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Algumas elas acabam entrando num relacionamento que vai devastar ela Em outro e abusivo. um outro abusivo, Tá. e algumas se fecham, Aham. né? Então, assim, eu me fechei porque eu tinha medo de entrar em algum relacionamento. No começo, eu tive muitos medos, assim, né? E aí as pessoas começaram a falar, por que você não entra em aplicativos, né? Eu falei, meu Deus, aplicativos. Eu tinha muito preconceito quanto a isso, porque eu tinha medo também. Até porque, né, É Damares? perigoso. Não, e não é só isso, você sai sem identidade. Sai, você fica perdido. Você sabe sai quem é. desse relacionamento Total, sem identidade. total. Ah, E aí eu comecei como eu conheço muitas pessoas, eu trabalho na área da saúde também, aham. muitos anos, então eu comecei a conversar com conhecidos, com amigos, amigas, e aí eles foram falando das experiências que eles tiveram através de aplicativos. E aí essas experiências, porque um sábio não precisa passar por tudo para ele aprender. Sim. Então essas experiências me fez aprender, ao mesmo tempo ficar com o pé atrás. Ah, Mas criou conteúdo para o livro que eu criei. Então eu sim. fiquei uns 3 anos aí escrevendo. Então, esse é um dos produtos, que é da marca Damares Martins, que eu entrevistei homens e mulheres que tiveram encontros através de aplicativos de relacionamento. Então, são Deixa ali. histórias baseadas em fatos reais. Então, Eu já tenho um. você tem. Então, tem de todos os tipos. Tem relacionamentos quase sequestro, é, tem narcisista, tem um gospel aí. Todos foram pessoas que viveu, passou, teve alguma dor. Algumas pessoas elas leem, elas se identificam com alguns. Alguns livros, alguns capítulos, eles viram gatilhos, porque elas falam, nossa, que pesado. Alguns falam, virou minha cabeceira, virou aqui, meu livro favorito. Então é muito do que você está passando naquele momento, né? Olha só que coisa incrível, né? Eu fui no lançamento do livro da Damares, Contos de um Match, que foi numa cafeteria aqui em São Paulo, eu amei. E eu já tenho o meu autografado, hoje ela trouxe um aqui. E esse Contos de um Match, olha de como que nasce, que coisa mais linda para você que está aí nos acompanhando. Ele é baseado em relatos reais de encontros e desencontros, de pessoas que foram em busca de outras pessoas por aplicativo. E ela ouve como ela lida no social com mulheres que foram machucadas e feridas de relacionamentos abusivos e narcisistas. Ela teve um compilado de histórias de mulheres que contaram para ela, e isso deu um start para escrever um livro. Então, eu tô aqui só imaginando, né? O conteúdo que te deu para você escrever um livro
às vezes você nem imaginava que você fosse escrever um livro, né, Não, Damares? não imagino. Esse livro nasceu do conteúdo, da quantidade de mulheres que vieram te procurar contando histórias de relações de aplicativo. Sim. E como que, depois a gente coloca na descrição do vídeo como que faz para comprar o livro da Damares, porque ela me deu, eu já li várias histórias delas e realmente é isso. Tem histórias que eu falo, meu Deus, mentira que isso aconteceu. Então, é um livro delicioso de ler, porque ele é atual, né? De gente que se envolveu com outras pessoas através de aplicativo. E nasce um livro de uma pessoa que ouviu essas histórias, né, Damares? E são baseados em fatos reais. Também tem, assim, eu trabalho diretamente com mulheres, Sim, mas tem homens que eu já tive relatos. Então, tem histórias de homens e mulheres sim. no É livro. muito mais de mulheres, né? Tem mais Uhum. mulheres. Mas, assim, tem muito mais histórias, dá para fazer até o Contos de um Match, o 2, o 3, É. porque tem muitas Porque histórias. como você lida com o social, essas mulheres te procuram. A Sim. Damares, ela tem também um grupo no WhatsApp que eu faço parte, que é um grupo de oração, porque essas mulheres se achegaram a ela, né? Quando ela teve coragem de ressignificar a dor e fazer terapia e buscar um novo caminho, porque isso é possível, você que está nos assistindo, nós estamos falando de empreendedorismo, mas também de relacionamento ruim, né? Sim. Então, se tudo isso está acontecendo com você, é possível sair dessa, mulher. É possível você se reerguer, né? Como a fênix, Sim. ser levantada das cinzas. E aí, ela usou a dor dela, a vida dela, para fazer a parte social e ouvir outras mulheres. E eu conheço a Damares e ela faz um trabalho maravilhoso. Ela acolhe essas mulheres no grupo dela Lindo. de uma maneira linda. Ela leva assim quase que para casa dela, ela acolhe, ela abraça e aí ela fala: "Amiga, faz esse curso. Você quer fazer um curso de sobrancelha? Vou te colocar em contato com essa mulher. Você quer fazer tal curso? Eu vou te colocar em contato com tal pessoa." Fazer elas descobrirem seu propósito, Isso. né? E aí essas mulheres, tudo no social, sem ela não tá ganhando nada com isso. Só que aí ela foi ouvindo tantos relatos que nasceu o livro. Então, Legal. quando que você imaginava que ia escrever um livro, né, Damares? E aí me conta da Boneca Yarim, o que que você faz? Ela conta do evento que você foi do Pablo Marçal. Então, só terminando da parte das mulheres, tem a Sim. roda de escuta. Sim. Tem o grupo de oração que eu peço às vezes ajuda do nada para elas. Gente, eu vou visitar uma pessoa que sofreu um abuso amanhã, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Tem isso. Ela até entrou esses Sim. dias. Eu ligo do nada, eu falei, eu preciso de oração, porque eu preciso de cobertura. Sim. Mas tem um grupo de roda de escuta, onde tem algumas profissionais que estão dentro desse grupo, e tem mulheres que sofreram algum tipo de violência, seja física ou emocional, e elas querem, né, um atendimento, querem uma orientação, e também essa coisa, tem atividades semanais, então eu sempre estou mandando atividades semanais para elas ressignificar, para elas. É um trabalho de amor, Sim. né? E aí, eu percebi que toda mulher, em sua grande maioria, ela teve um trauma, teve coisas, como você falou, que é lá da infância, Sim. né? Como foi falado no início, né? Que da questão das crianças, né? E eu falei, eu preciso na raiz, eu preciso começar a levar algo para as crianças. Uhum. E foi aí que nasceu a boneca Yarim, é meu namorado que chegou. Aham. E aí chegou aí a boneca Yarim. Então eu me visto de boneca, Uhum. né? E quando eu me visto de boneca, eu levo para as crianças, ou em comunidades, igrejas, em algumas ações, informações para elas de prevenção e proteção. Então, de forma lúdica, eu trago o amor de Deus, que elas entendam, porque quando a gente sofre algum trauma desses, como um abuso, a gente deixa de acreditar no amor de Deus. Sim. Parece Gente, que ele te abandonou. Exatamente. E muitas pessoas que passam por algum tipo de abuso, elas desacreditam de Deus. Tanto que eu já parei uma vez, uma pessoa me parou e falou: "Nossa, e você, tudo que você passou, você ainda acredita que Deus te ama?" E eu falei: "Com certeza, senão eu estaria de pé." Perfeito. Mas, assim, muitas pessoas perderam essa essência, né? E eu tô aí para resgatar isso, né? Que Jesus, ele nos ama, ele pagou um alto preço. Mas eu me visto de boneca. E aí eu criei um gibi. Nesse gibi trago informações lúdicas, mas para que elas tenham informações para elas saberem que tem como pedir ajuda, tem um adulto herói que vai ajudar elas, vai escutar, existe pessoas boas, que elas não... O segredo que dói não é segredo,
Tem Uhum. no final do gibi, por exemplo, formas delas desenharem para elas externarem, porque tem crianças, por exemplo, atípicas que elas não Ah, verbalizam, mas elas verbaliza. podem desenhar, Tá. né? E então, assim, quando eu vou em alguns lugares, eu peço para as pessoas, né, imprimir e entregar para as crianças, para elas também terem esse Uhum. acesso, porque às vezes o gibi não dá para levar para todos os lugares, porque custeia, né? Mas se Deus quiser, eu vou ter patrocínio para a gente poder levar para esses lugares mais humildes, né? E você tem levado isso em escolas públicas, Damares, particulares? Como que tá isso na rede de escolas? Eu Ou estive, igreja? assim, a palavra abuso é pesada. Sim, Então, assim, existe um bloqueio muito grande das pessoas. Mas eu sei que uma mulher curada, ela cura, né? Ressignifica. Mas uma criança que ela tem essa informação é uma geração, sim. Exatamente. né? Então, quando você leva essas informações de prevenção e proteção, você está salvando uma geração. Então, assim, eu tento levar isso para pessoas que têm acesso a patrocínios para que eu possa chegar até essas escolas, independente se é de Pablo Marçal, Sim. né, que é a escola dele, ou de outras de comunidade, né? Perfeito. Então, assim, eu tenho ido, eu tenho me apresentado, mas ainda tem as negociações, ainda não cheguei aí diretamente em escolas. Eu vou mais em comunidades, igrejas mais Tá. simples. E os produtos que você tem apresentado com a marca Damares? Aí tem, né, tem o gibi, tem o caderno, tem a agenda. Tudo isso tá lá no seu Instagram. Sim. Aí tem E os isso tudo é links para comprar. revertido pro. 10% para as causas sociais, Tá. né? Tá. E tem os Para erguer custeios, essas né? mulheres. Para Para erguer as essas crianças, mulheres e as mulheres, né? crianças. Levar as informações. Aí Tá. tem a garrafa de bi, tem alguns outros produtos aí que Sim. estão aí para ajudar. Acontecendo. Exatamente. Você que está nos acompanhando nesse episódio, tudo que a gente está falando aqui, tanto da Luri, que é sapato, da Elis, como a parte de terapia, porque ela atende online, também a Damares, vai estar tudo na descrição do vídeo. Você vai poder acessar o Instagram dela, site, e também me ocorreu aqui, Damares, de falar para essa mulher que está nos assistindo, de entrar no seu Instagram. E se a gente puder colocar, Davi, no episódio mesmo, por favor, colocar tanto o arroba da Damares quanto da Elis no episódio, não só na descrição. Porque me bateu forte aqui no coração, sabe? Assim, se você está nos ouvindo e você está passando por isso, você precisa ser ouvida, mulher. Exatamente. Então aqui é um lugar de escuta, de acolhimento. E a Damares tem a roda de escuta que eu faço parte das orações. Sim. Então você pode acessar o arroba que vai estar aqui nesse episódio e mandar um direct, pode ser? Pode ser. Falar, olha, eu assisti lá no... É tudo sigiloso, ninguém vai falar Sim. nome de ninguém. Você pode procurar a Damares no direct dela e falar, olha, eu assisti o episódio, eu tô passando por isso. Me coloca no grupo da roda de escuta, porque eu preciso contar, eu preciso abrir, eu preciso de oração, eu preciso ser acolhida, eu não sei como sair disso. Você pode procurar no Instagram da Damares, no direct, o seu também, né? Elis, tanto no TikTok como no Instagram, a Elis atende terapia online, ela vai te acolher, ela vai te ouvir, as duas têm a expertise para te ouvir, porque elas são terapeutas, né? E é sobre isso, é sobre ressignificadores. Você não está sozinha, você tem mulheres que vão te ouvir. Hoje, esse episódio Mulheres que Empreendem, ele está falando também da coragem dessas mulheres de empreender, né, de iniciar do zero, do nada mesmo, né, do completo, do R$ 0, É. que é o que a gente fala em todos os episódios. As meninas falam assim, olha, eu tinha R$ 0 e um sonho. Isso, é R$ 0 e um sonho. O sonho pesa muito mais do que a quantidade de reais. Você tem que ter mulheres que te ouvem, você tem que ser acolhida. Se nas instituições você não está sendo acolhida como deve, porque às vezes a gente sabe que uma Lei Maria da Penha, às vezes é uma maquiagem, né? É só para estar lá. Mas você tem grupos terapêuticos que te ouvem, que te acolhem. Então, hoje nós estamos falando de empreendedorismo, sim, mas nós também estamos falando de acolhimento. Mulheres que resolveram empreender a partir da dor do divórcio. É isso, né? É verdade. E assim, não parece que a gente começou agora há pouco? Parece. Mas o Já. tempo urge, tá quase acabando. E aí, eu quero encerrar de um jeito assim, Elise e Damares,
de tudo isso que a gente conversou aqui, das dores, da ressignificação, eu quero que cada uma fale olhando para essa câmera. É, se você tivesse que dar um conselho assim, profissional e espiritual para essa mulher que acabou de ouvir tudo, toda essa história de vocês, você tem 1 minuto nessa câmera, Elis. Primeiro, Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nenhuma dor que nós vivemos ou passamos é para a morte, mas sim para ressignificação e trazer uma nova história para sua vida. Então, mulheres, você que está aí ouvindo e vendo esse podcast, eu quero falar para você que ressignificar a sua vida sim se faz necessário, principalmente se você tem dores do passado, porque isso vai te trazer leveza, clareza e vida plena. O que é vida plena, Elis? Vida plena é você viver consciente, sair do seu inconsciente e viver conscientemente. E aí você vai ver que a sua vida vai fluir de uma maneira maravilhosa. Amém. Que lindo, Elis. Vida plena é viver consciente. Perfeito, muito obrigada. O autoconhecimento é liberdade, né? É libertador. A gente quando se... Não precisa estar num relacionamento ruim, tóxico, enfim, Não, para você ter um autoconhecimento, fazer um Não. inventário da vida, Não. né? O autoconhecimento, ele é libertador. com certeza. É isso aí. E você, minha amada, naquela câmera também? Não subiu o nosso coração, aquilo que Deus tem para nós. E quando você de fato entende a profundidade disso e você dá um primeiro passo, a sua vida começa a caminhar. Assim como eu tenho vivido novidade de vida, não é fácil recomeçar. Recomeçar é muito mais difícil, mas existe a esperança, né? Então, se permita viver um novo de Deus na sua vida. Não se isole, procure. Primeiro ato de coragem, como foi falado aqui, que nós temos mulheres com coragem. O primeiro ato de coragem seu, com você mesma, é você pedir ajuda, né? Então, não se isole, não ache que acabou. O ano ainda não acabou para você. Então, procure ajuda. Isso. Obrigada, Damares. Muito obrigada. É sobre isso. E isso aqui a gente falou bastante da parte terapêutica, da ressignificação, de você ouvir, de se fazer ser ouvida, acolhida, mas como empreendedora agora, se você tivesse que destacar assim algo de trava, difícil no empreendedorismo feminino no Brasil, o que você destacaria? Para não ficar só no plano do é lindo, maravilhoso, R$ 0 e um sonho, amanhã eu sou uma empresária de sucesso. Não é sobre isso, tudo tem um processo, né, Elis? Tem. Então, se você tivesse que destacar a dificuldade que você viveu, o que você A destacaria? dificuldade é você primeiramente acreditar em algo que ninguém acredita. É acreditar que ninguém Lindo. empreender é isso. É você acreditar e as pessoas falam assim, isso é loucura. Mas eu falo que a loucura é para aqueles que se perdem. E quando a gente se perde na nossa loucura, as coisas dão certo. Empreender é desafiador? É muito desafiador. Sim. É difícil? É difícil, mas é um sonho. E eu falo assim que quando a gente olha para aquilo e a gente vê como um sonho, que a gente quer muito, né? Eu falo, você tem que querer muito. A gente consegue sim. E é um passinho de cada vez. E quando você vê, você fala, caramba, né? Elis, Deus foi bom até aqui. Você falou uma coisa que me lembrou de um devocional que eu fiz hoje pela manhã. Eu tô num processo de 100 devocionais no TikTok. Todos os dias eu posto 6h30 da manhã um devocional novo. E hoje eu falei exatamente isso. Que pode ninguém acreditar no que você acredita, no que você está visualizando. Até porque Deus deu a visão para você. Deus falou para você abrir um podcast? Não, mas para mim ele falou. Deus falou para eu abrir uma loja online de sapato? Não, mas para você ele falou. Deus falou para você abrir uma roda de escuta, acolher mulheres, trabalhar com social? Falou, mas ele não falou para você abrir um podcast. Não é assim. Então é individual. Deus ele tem um tratar com cada um individual. E hoje eu falei sobre isso, sobre essa coragem. O Pedro, né, na passagem bíblica, quando ele não afundou porque ele saiu do barco. Ele andou sobre as águas porque ele saiu do barco.
Olha que perspectiva diferente. Uhum. Quando você ouve aquela história, né, que é um ícone, né, dos evangelhos, é Pedro, quando Jesus chama Pedro para sair do barco. E ele sai, tudo bem, depois ele afunda, mas ali no meio da tempestade. Hoje, você está no meio de um barco, e aí você ouve uma pessoa que fala para você sair do barco. Você vai sair? Ele só saiu porque ele viu que era o mestre, que era Jesus. Então, assim, ele andou sobre as águas. Olha que perspectiva. Ele não afundou porque ele saiu do barco. No barco ele estava no conforto. Ele andou sobre as águas porque ele saiu do barco. Então, às vezes, empreender é sair do barco E andar sobre as águas. e andar sobre as águas. Agora, se você vai afundar, é outra história, né? É quando ele Exatamente. desconfiou se era Jesus ou não que ele afundou. Mas que ele andou sobre as águas e foi o único ser humano que fez isso. Ah, minha filha, essa história é dele. Essa marca registrada é dele. Ele foi o único ser humano que andou sobre as águas. Porque ele teve a coragem de sair do conforto. Então, empreender é sobre isso, É né, sobre Elis? isso. E você, Damares, para a gente encerrar, assim, se Sim. você tivesse que falar assim de uma dor, de algo que a dificuldade do empreendedorismo feminino no Brasil, o que você destacaria? Você precisa acreditar no seu produto. Acreditar que, e se precisar, refazer, mudar a rota, mas é o seu produto. Você acreditar nele. Porque como que você pode vender algo que você não acredita? Então, você, em primeiro lugar, você tem que acreditar no que você está criando. Uhum. Né? Então, saber vender o seu produto e acreditar nele. Se precisar mudar algumas rotas, algumas Isso. coisas, faça. Porque às vezes a gente acha que é desse caminho, às vezes precisa recomeçar, Uhum. mudar, fazer algumas coisinhas, uns acertos. E isso é o empreender, a gente não ficar engessado. A gente às Uhum. vezes tem que expandir para crescer. A gente, né, precisa mexer às vezes algumas coisinhas. E é isso. É produtos e serviços, né? É. Às vezes a pessoa não tem um produto, mas ela tem um serviço ali, uma advogada, enfim. É. Ela tem que acreditar naquilo que ela foi designada a Exato. E fazer. tem que se reinventar. Isso, e E às vezes a recalculando. pessoa tem dificuldade disso, de reconhecer que precisa, né, mexer às vezes. E Eu- dói no ego, né? Sim, sim. Então a gente tem que ser humilde, reconhecer e mudar. Eu entrevistei 2 mulheres da semana passada, que foi ao ar na segunda-feira, né? A quinta edição, vocês estão na sexta. Na quinta edição, as 2 que eu entrevistei, uma delas foi um barato, gente, porque hoje ela tem uma clínica de estética, que inclusive ela é minha parceira, né? Uhum. E eu já vou falar desse trabalho porque ela é parceira do podcast Café com Fé, a Cris Barbosa. E ela começou, olha, a clínica de estética, ela é formada em administração e ela começou com pizzaria. É isso. Mudou? E a outra empreendedora, que é a Thaís Lunielli, que ela casou, tinha R$0, trabalhava CLT, mas não estava feliz. Ela foi fazer coxinha, ela comprou o vestido de casamento dela fazendo massa, fazendo coxinha. E hoje ela trabalha com semijoias. Então, o empreendedorismo é isso, é você acreditar no seu produto, no seu negócio, no seu serviço, porque se ninguém no mundo acreditar, mas você tá ali, É, você sabe que aquilo vai dar certo, o sonho é seu. exatamente. O sonho é seu. Deus não vai falar para você orar por um podcast se ele não colocou esse sonho no teu Exatamente, coração. no Mas seu no coração. meu, Deus tem falado diariamente comigo. Olha, melhora aqui, melhora isso, faz esse quadro, faz, né? Sim. Então, assim, cada uma sabe aquilo que arde, Sim. que a chama, né? Exatamente. E aquilo que arde é o que Deus tem te chamado para fazer. Olha, eu amei ouvir vocês, a Damares hoje com muito mais leve, né? Porque hoje a sua presença aqui é de uma maneira muito mais leve, falando de empreendedorismo muito mais do que das dores, porque hoje as dores já ficaram no passado totalmente ressignificadas, né, Damares? Exato. Hoje é uma mulher curada que cura outras mulheres. E Elis também. E é isso que eu venho falando nos episódios, sabe? É uma mulher curada, ela cura outra mulher, ela ergue outra mulher. E isso é lindo quando não tem. Eu acho que as gerações passadas criaram-se narrativas de que mulheres competem com outras mulheres. Eu já escutei mulheres falando isso, que uma mulher ela se veste para se aparecer para outra mulher. Gente, me vesti para me aparecer para você. Estou linda aqui de broche maravilhoso Amém. da Lunielli. A minha amiga linda com o brinco dela, sapato, a Luri. Nós estamos todas lindas para mostrar mesmo. Você merece que eu esteja linda. Sim. Olha aí a perspectiva, né, Elis?
Eu tô linda no seu evento. Vocês vieram maravilhosas no episódio do Café com Fé. Uhum. Mas não foi para competir comigo. Foi para me honrar. Exatamente. A gente se organiza, se arruma, se maqueia, põe um brinco, É. vai toda cheirosa no evento do lançamento do livro da amiga. Agora a gente vai fazer o evento das empreendedoras. Você acha que a gente vai de qualquer jeito? Não. A gente vai linda, maravilhosa. As narrativas ficaram no passado de que a gente se veste para outra mulher. A gente se veste para honrar a festa daquela amiga, o casamento da amiga, o evento da amiga. Vamos deixar de lado essas narrativas que foram contadas para nós, porque isso nos impediu de crescer juntas. Essas crenças que não eram verdade, né? Crenças que Não era foram verdade. passando de geração para Desde a geração. construção de longos anos, né? Exatamente. Sabe? Então, assim, tem pessoas maldosas no meio de tudo isso que realmente fica de olho no marido da outra ou no que a outra tem, competitividade no meio das mulheres. Isso existe, sim, mas não é o nosso caso e nem o seu. Aqui são mulheres que protagonizam nessa mesa, que contam suas histórias de vida, suas histórias de ressignificação, que avançam e que querem que a outra cresça. A Damares é uma pessoa que tem me indicado muitas empreendedoras para trazer aqui, já me conectou com mulheres incríveis, a Elis também. Então, assim, é um ecossistema, nós temos que formar um ecossistema de mulheres que se ajudam. Exatamente. E não é para destruir homem. Não. Não é, aqui não é mesa feminista. Não. Eu sou Isso. anti-feminista. Aqui é mesa feminina, mulheres que têm a ousadia concedida por um Deus que pode tudo, que é criador, que nós já falamos em 2 Timóteo, Uhum. né? Deus te deu espírito de ousadia, não de covardia. Esse espírito foi concedido a toda criatura. Então você tem que tomar posse desse espírito de ousadia e acreditar que você vai ser conectado a outras mulheres, você ergue outras mulheres, se ergue também, e não é competição, porque Deus ele colocou esse espírito de ousadia derramado sobre toda criatura na mesma medida, na mesma proporção. Tome posse da sua dose de ousadia e segue. Né? Se é brigadeiro, se é sapato, se é livro, seja lá o que Deus tem te chamado. Mulher, levanta do teu caos, junta tudo, traz à memória tudo que te traz esperança, se conecta com mulheres maduras, assenta-se em mesas de mulheres que vão te erguer, erga outras mulheres e seja feliz. É isso, né, meninas? Muito obrigada. Ai, sou sua fã, você já sabe, né? Ai, gente, A gente tem se ajudado muito, né, Damares? A gente tem se ajudado muito, orado uma pela outra, e agora mais uma no grupo aí, Sim. e é sobre isso. Então, muito obrigada por mais um episódio Obrigada que vocês abrilhantaram, vocês foram protagonistas da mesa do Café com Fé. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. E você que está nos assistindo até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Eu tenho certeza que você sai desse episódio com a sua fé hard, muito mais aquecida, né? Isso aí. Tava morninha, agora tá uma fé aquecida, porque você sabe que a fé e o café nunca devem se esfriar. Então junta aí tudo e se reergue, mulher. Muito obrigada por nos acompanhar até agora. Se tudo isso que você ouviu fez sentido para o teu coração, você já sabe o que você tem que fazer. Curte, compartilha, ativa o isso sininho, aí. se inscreve, faça comentários nesse canal. E aqui na descrição desse vídeo vai estar o Instagram, o arroba, site das parcerias, inclusive desse vídeo que você vai assistir agora aqui, que é dos meus parceiros, que é a Clínica Botocenter Moca e a Doctors First. E eu encerro aqui dizendo dos meus parceiros e dizendo que você tem cupom de desconto em tudo isso que a gente conversou agora. Antes de encerrar, eu não posso encerrar, nós temos 1 minuto, quase que eu encerro. Como que você vai fazer com a... Ela tem um presente para nos dar. O seu é o livro? Sim. Damares vai... se você entrar... O primeiro que entrar no seu Instagram ganha o livro? Pode ser? Pode ser. A primeira mulher que está assistindo esse episódio, que fizer um comentário aqui no YouTube e for no Instagram da Damares, falar no direct dela, ela vai mandar o livro pelo correio para você. E a Elis, o sapato, que é um mocassim. Mocassim, um mule. Pode abrir? Pode, mostra Olha rapidamente. só, você que tem o número 35. Que é o número da host. O número 35, ó, um mule de Nude. croco, tá? Nude. Lindo. Sofisticado, ó. Você que gosta de elegância aí, gosta de andar no salto, ai, cansei um pouquinho. O mule não vai tirar a sua elegância, tá? Olha só.
Ok, aí você vai fazer comentários aqui no YouTube e aí vai também entrar no Instagram. O próprio YouTube tem uma ferramenta que nós vamos fazer, ele faz o sorteio e aí lá no Instagram você vai saber quem é a mulher do, Colocar o arroba, né? do pezinho 35. Isso, 35. você vai colocar lá, fazer um comentário e colocar o arroba do seu Instagram. O YouTube ele faz sozinho na plataforma um sorteio e ela vai mandar pelo correio para Manda sua pelo casa, correio. você que é a mulher 35. Mas assim, fora isso, vocês vão ter cupom de desconto na descrição desse vídeo, cupom de desconto no livro da Damares, nos produtos da Damares e também através do YouTube aqui na descrição, cupom de desconto para suas novas compras dos sapatos Alure da Elis. Elas são minhas parceiras também. E é isso. Muito obrigado. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Você que me acompanha no podcast Café com Fé sabe da minha rotina. E também lá no Instagram. Você vê os meus treinos diários, a demanda do meu dia a dia. É treino, família, gravação e tudo isso só é possível porque eu faço uma suplementação de altíssima qualidade e não poderia deixar de ser. Doctors First, que é a minha suplementação preferida, escolhida e a melhor do mercado brasileiro. Esse mês, a Doctors First está fazendo algo inacreditável. Na compra de 2 creatinas, você paga somente uma e ainda tem 10% de desconto com o meu cupom. Então você está esperando o quê para fazer um estoque de creatina na tua casa?